Ok. Amados, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, todos aqui já sabem, né? Deus nos deu uma série. Se tudo correr bem, no próximo sábado a gente encerra a série. E aí a gente vai começar uma nova, se assim Deus permitir. Mas hoje nós ainda vamos adentrar um pouco mais profundo nesse tema da adoração. Então, obrigado, Mateus. O tema que Deus tem nos dado, né? As marcas, ou não é? Corrigir esse né? Se né é um vício de linguagem que quase todo brasileiro tem, né? O correto é falar não é. Isso foi uma das últimas instruções do meu pastor, do apóstolo Luiz Carlos, quando era vivo ainda, ele que era professor de língua portuguesa. Não é? Então, amados, nós, dentro do nosso tema, as marcas de um adorador, nós temos aprendido que Jesus ele procura verdadeiros adoradores. E se Jesus procura verdadeiros adoradores, e você quer ser encontrado por Ele como sendo um adorador, é importante que a gente aprenda sobre a adoração. É importante que a gente seja capaz de entender o que realmente é a adoração e como me tornar um adorador. E por isso nós temos investido um tempo aqui em tratar sobre as marcas da adoração, as marcas de um adorador. E nós temos aprendido várias delas, né? Aprendemos sobre intimidade. Na semana passada nós aprendemos sobre fé e sobre confiança. E hoje eu queria falar sobre o temor ao Senhor. Ok? O temor ao Senhor e Rei do Universo. Não tem como deixar de fora essa marca. Se a palavra de Deus diz no Salmo 111, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, não tem como eu me tornar um adorador desprovido dessa característica, dessa marca, que é o temor ao Senhor. Se o temor é o princípio de toda a sabedoria, também não tem como ser considerado por Deus ou pelos homens alguém sábio, se você não for alguém que tenha temor. É bom lembrar que temor, amados, não é ter medo de Deus. Deus nunca quis, Deus nunca projetou que nós viéssemos ter medo dele. Imagina, Deus como Pai, Ele sempre quis que a gente entendesse que Ele é Pai. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Imagina você o tempo todo com medo do seu Pai. Não combina, não cola, não dá para ter medo do teu Pai, do teu Criador, do teu Rei, do teu Senhor. Nós não podemos ter medo dele, de alguém que nos ama tanto ao ponto de ter sacrificado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Então, eu não preciso ter medo de Deus, eu não devo ter medo de Deus. Agora, o que é o temor? O temor é um zelo, o temor é um respeito, é uma espécie de reverência a Deus, aos seus mandamentos, aos seus princípios e seus valores. Se eu temo a Deus, eu vou procurar honrá-lo. Se eu temo a Deus, eu vou procurar agradá-lo. Se eu temo a Deus, eu vou procurar obedecê-lo. Amém? A palavra de Deus diz em Hebreus 4,13 que não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.
Nós deveríamos, amados, viver 24 horas por dia com o sentimento, a sensação de que nós estamos sendo observados por Deus. A nossa santidade ela não é provada em público. A nossa santidade ela é provada no secreto. Em público é muito fácil ser santo. Aqui em público eu posso me esforçar ao máximo para ter um determinado tipo de comportamento que vocês vão olhar para mim, poxa, como o pastor é santo, como a pastora é santa, como a Cida é santa. Em público eu posso me esforçar. Eu estou falando aqui dentro de uma câmera. Então, mais do que nunca, eu preciso me esforçar para ter comportamentos de santidade, para ter comportamentos que honrem e glorifiquem o nome de Deus. Agora, fazer isso em público não é tão difícil, porque tem uma câmera me filmando, tem vocês me olhando. Agora, quando que eu sou realmente provado na minha santidade? Quando que eu sou realmente provado nesse aspecto? Quando eu estou no lugar onde ninguém está vendo, ou aparentemente o meu pastor não está vendo, a minha esposa não está vendo, meu cônjuge não está vendo, meus filhos não estão vendo. Agora, Deus está nos vendo, nos observando o tempo todo. Isso é temor ao Senhor. Temer a Deus é ter a consciência de que 24 horas por dia eu estou sendo observado por Ele. Temer a Deus é ter a consciência que, independente do meu cônjuge, do meu pastor, do meu filho, do meu patrão, ele não está vendo o meu pisão no tomate, o meu erro, mas o meu Deus está vendo tudo. Isso também vale dizer que isso é caráter. Caráter é ser santo quando ninguém está te vendo. É ter um comportamento de santidade quando ninguém está nos vendo. Deus está o tempo todo nos provando e Satanás o tempo todo nos tentando. Quem é que foi tentado essa semana? Levanta a mão aí, cara. Não precisa levantar a mão, né? Mas se eu for forçar a barra aqui para levantar a mão, se vocês forem honestos, todo mundo vai levantar a mão. Porque todos os dias nós passamos por provações, provados por Deus, tentados por inimigo. Então todo dia a gente passa por tentações. Agora, quando que eu sou santo? Quando eu suporto a tentação. Eu já preguei aqui, né? Tiago 1, né? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ser aprovado, ele receberá a coroa de glória. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Se eu temo a Deus, eu busco a santificação. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Somos uma nova criação, não podemos retroceder. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amados, se nós estamos em Cristo, nós agora somos uma nova criação. O nosso espírito foi recriado por Deus. Não dá mais para ter comportamentos do velho homem. Não dá mais para praticar as obras da carne. Não dá mais para ceder às tentações da carne. Eu agora preciso viver nessa terra e andar nessa terra como um legítimo filho de Deus. Alguém que é temente a Deus e que anda de acordo com os seus valores, princípios e preceitos. Quantos estão entendendo? Para ser um adorador, eu preciso temer a Deus. Não é ter medo, mas eu zelo por aquilo que Deus considera ser importante. Ser importante. Em Hebreus 10:37 diz: porque
ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Uma coisa que eu preciso aprender, que a caminhada cristã é uma caminhada sem volta. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então a caminhada cristã não dá para voltar atrás. Ah não, agora eu estou com saudade dos melões, dos pepinos do Egito. Eu estou com saudade da época que eu ia lá no bailão, na época que eu ia no tiro casqueiro. Eu estou com saudade da época que eu ia no bailão, no primavera, no Maitá. Eu estou com saudade da época que eu tomava uma cachaçinha. Eu estou com saudade da época que eu fumava um baseado. Não dá mais para ter esse tipo de saudade. Não dá mais nem para cogitar esse tipo de pensamento. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas que eram lá do mundo ficaram para trás. Eu não posso mais. Eu deveria ter ânsia de vômito quando esses desejos viessem bater na porta do meu coração. Eu deveria ter ânsia de vômito. Tem um texto na Bíblia. Que, olha, é raro você ver algum. Não é comum, tá? Não é comum você ver pastores citar esse texto, mas hoje eu quero citar. Para produzir temor. Porque tem uma forma de produzir temor: é pregar a palavra, é conhecer a palavra. Olha só o que diz em 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Vamos ver se você conhece esse texto, crente. Pedro, capítulo 2, eu vou ler do 10 em diante. 2 Pedro 2, do 10 em diante. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das divindades. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Engordam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente, pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e não concupiscências da carne, e nas concupiscências da carne engordam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Agora presta atenção, versículo 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o,
desviarem-se do santo mandamento que lhes fora mandado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Quem conhecia esse versículo? Deste modo, versículo 22, deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. É forte ou não é, Brasil? Pastor, o que significa esse texto? Quando eu volto às práticas pecaminosas que eu tinha lá no mundo, antes de nascer de novo, antes de me converter a Jesus Cristo, quando eu volto a cometer os mesmos pecados, sem temor, sem um legítimo arrependimento, a palavra de Deus diz que o cão voltou ao seu próprio vômito. Alguém aqui já viu um cachorro comer o seu próprio vômito? É isso que a Bíblia está comparando. Uma pessoa que conhece a verdade e ela volta à prática do pecado. Ela volta a cometer os mesmos pecados que ela cometia antes de conhecer Jesus. É a mesma imagem de um cão comendo o próprio vômito. É a imagem de uma porca se revolvendo na lama. É forte, não é? É forte. Então nós não podemos voltar atrás. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu não posso retroceder, eu não posso voltar atrás. Amados, basicamente, Satanás, ele nos tenta sempre nas mesmas áreas. Basicamente, Satanás, ele tenta sempre a gente atingir nas mesmas áreas. Eu queria convidar você, como base nessa noite, como base da continuidade da minha mensagem, para você abrir lá em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo de número 4. Eu queria ler com você a tentação de Jesus, ou pode ser chamado também da provação de Jesus. E eu quero extrair desse texto pelo menos 5 áreas em que todos nós seremos tentados por Satanás e provados por Deus. Pelo menos 5 áreas que eu quero chamar você uma reflexão nessa noite, para que você possa testar como está o teu nível de temor. Amém? Mateus capítulo 4, quem achou, diga amém. Mateus capítulo 4 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Toda vez que você vê na Bíblia Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Espírito com letra minúscula é o Espírito do homem. Ok? Todo mundo sabia disso? Então, quando você vê na Bíblia Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Letra minúscula, Espírito do homem. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o homem, o diabo, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois
Pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Todo mundo aqui já conhece esse texto? Todo mundo já conhecia? Eu quero repartir com vocês aqui pelo menos 5 áreas. 5 classes de tentação, ou de níveis de tentação, onde normalmente Satanás vai tentar nos derrubar. Em alguma dessas áreas, em algum momento da nossa vida, ou da sua vida, Satanás vai tentar nos derrubar. E a palavra de Deus diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Primeira área: Satanás, o tentador, chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus. A primeira área que Satanás vai tentar nos tentar é a nossa identidade. Satanás, ele vai tentar fazer com que você prove quem você é. E eu queria dizer para você nessa noite que nós não precisamos provar nada para Satanás. Eu não devo nada para Satanás. Eu não tenho que provar nada para o homem, e muito menos, não preciso provar nada para Satanás, nem para o homem. Nem para o homem e nem para Satanás. Amém? Eu não tenho que provar. A palavra de Deus diz em João 1,12 que todos que receberam a Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou servo, eu não sou presbítero, eu não sou vice-deus. Todas essas coisas são funções, são títulos que nós herdamos. Eu até quero pedir perdão aqui, porque às vezes a gente cita, algumas coisas aqui, como eu já citei aqui várias vezes, que eu tenho recebido o título de presidente do Conselho de Pastores do Nova Trem. E às vezes a forma que a gente cita, faz uma citação como essa, às vezes lá dentro do nosso coração a gente demonstra algum tipo de orgulho, algum tipo de, de vaidade. Nós somos muito vaidosos. Os títulos trazem vaidade ao nosso coração. Título de pastor, o título de líder de louvor, o título de, qualquer tipo de título. Presidente da República, senador, governador, prefeito, tudo que é tipo de título, apóstolo, pastor, evangelista. Os títulos são perigosos, que os títulos muitas vezes causam vaidade na nossa alma. E o único título que nós deveríamos ter alegria de carregar é o título de filho. Filho de Deus. Porque é isso que Deus nos vê. Lá no Instagram, a gente tem que colocar lá, quem é que tem Instagram? Quase ninguém tem, mas um pouco que a maior parte acho que tem. Então no Instagram, geralmente, no Facebook, você tem que colocar lá no seu perfil o que você é. Aí eu coloquei lá: eu sou distribuidor autorizado do Grupo Ecosete, eu sou pastor do Ministério Vidas Águas. Mas, acima de tudo isso, eu sou o marido, o esposo da Patrícia Muniz Zunino e o pai da Ana Cristine Zunino e do Levi Marcos Zunino. Filho de Deus. Filho de Deus. Marido da Patrícia, pai da Ana Cristine e pai do Levi Marcos. Mas Deus me vê como filho. Quantos estão entendendo? Deus nos vê como filho. E às vezes a gente está querendo tentar provar a nossa identidade para as pessoas. E Satanás nos tenta. Satanás nos tenta para que a gente tente provar a nossa identidade, provar o meu título, provar a minha ocupação no reino de Deus, provar a minha função. Não, queridos, nós somos todos filhos. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Independente do título, se eu sou pastor, apóstolo, presidente de alguma coisa, Deus vê todo mundo igual. Nós somos filhos e servos.
exceção é essa: a alegria de ser chamado filho, a alegria de ser considerado um servo de Deus. É disso que nós deveríamos nos orgulhar. Mas muitas vezes ele tem vaidade. A área do louvor, nem vou entrar no meio da questão, né? Séculos e séculos, muita gente sempre quis subir aqui, porque a área do louvor é uma área sediada. Mas é mais compromisso, é mais responsabilidade. Amém? Segunda coisa, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que representou quando Satanás quis pedir para Jesus transformar a pedra em pão? O que significa isso? Jesus estava em jejum, 40 dias de jejum. Quando você fica 40 dias com jejum, alguém aqui, eu tenho certeza que aqui ninguém nunca ficou, pela internet ele com certeza alguns já ficaram. Qual que é a tua necessidade número 1? Fome. Essa pergunta mais óbvia, né? O texto já fala, né? Então é fome. O que representa a fome nessa tentação? A fome representa a necessidade. Jesus tinha uma necessidade, comida. Jesus precisava comer, ele estava com fome, ele estava em jejum. Então Satanás, amados, ele sempre vai tentar a gente nas nossas necessidades. E uma das coisas que Deus mais tem falado comigo nesses últimos tempos: quem vive por propósito não anda por necessidade. Nós não podemos nos mover por necessidade. A palavra de Deus diz, Salmo 37, 25: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então eu não preciso me mover por necessidade, porque Deus sabe quais são as minhas necessidades e Ele cuida de cada uma delas. Sabe por que hoje tem pessoas que não querem assumir um compromisso na igreja? Ninguém quer ocupar, não quer se ocupar com mais nada. É tão mais fácil eu vir no culto, assisto o culto e não faço mais nada. Durante a semana, eu sou crente 007, ninguém nem sabe que eu sou crente. A única coisa que eu faço é cuidar da minha casa e de mais nada. É mais fácil. Mas a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não posso buscar primeiro as outras coisas, primeiro o reino. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Filipenses 4,19. Mas Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Eu não preciso correr atrás de apagar incêndio. Eu não preciso correr o tempo todo atrás, como tem pessoas que têm um emprego, 2 empregos, 3 empregos. Normalmente essas pessoas que têm 2, 3 empregos são pessoas que vivem o tempo todo em busca de necessidade, mas não priorizam o reino. Como é que eu vou priorizar o reino só trabalhando? Isso denota que a pessoa está em busca só de necessidade. Mas quem é um cidadão do reino, ele se move pelas prioridades do reino. Quantos estão entendendo? Só que tem uma segunda coisa. A fome aqui nesse texto, ela representa a vulnerabilidade de Jesus. A área que Jesus estava mais vulnerável era a fome, porque ele estava em jejum 40 dias. Então, amados, presta atenção aqui, ó. Todos nós temos uma área de vulnerabilidade. Quantos lembram que Paulo pediu para Deus remover o espinho na carne? Ele orou 3 vezes e Deus não tirou o espinho na carne, porque aquele espinho na carne era um mecanismo de defesa.
Era um mecanismo que humilhava Paulo para ele permanecer humilde. Então, todos nós temos um espinho na carne, todos nós temos uma área de vulnerabilidade, todos nós temos uma área onde normalmente é considerado o nosso ponto fraco. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um ponto fraco. A fome representava um ponto fraco de Jesus. Então, normalmente, querido, Satanás ele sempre vai tentar a gente no ponto fraco. Normalmente, Satanás sempre vai nos tentar nos derrubar no nosso ponto fraco. Agora, quando ele não consegue nos derrubar no ponto fraco, quando chega uma hora que ele percebe que não está conseguindo derrubar a gente no ponto fraco, aí ele vai partir para um segundo ponto. Mas o nosso ponto fraco é uma das áreas preferidas de Satanás, porque ele conhece muito bem quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas vulnerabilidades. E nessas áreas nós temos que redobrar a atenção. Amém? No segundo momento, Satanás levou Jesus no pináculo do templo, lá na cidade santa, na cidade de Jerusalém. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. O pináculo do templo tem aproximadamente uma queda de 135 metros. Era uma espécie de um pórtico que ficava na parte superior do templo. Era uma espécie de um pórtico. Você podia ficar lá em cima, em pé, e olhar para baixo. E isso, segundo um historiador judeu chamado Joséfo, tinha aproximadamente 75 metros de altura. Então Satanás levou Jesus lá em cima daquele pórtico, chamado Pináculo do Templo, na cidade de Jerusalém, e lá de cima, uma altura de aproximadamente 135 metros, ele fez Jesus olhar para o chão e ele disse: olha, lança-te daqui abaixo, porque Satanás ele conhece a Bíblia, ele sabia que lá no Salmo 91 diz que aos seus anjos dará ordem a nosso respeito para que a gente não tropece em nenhuma pedra. E ele então disse para Jesus: olha, te lança daqui, se joga, porque está escrito que os anjos, Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar. Terceira classe de pecado que nós somos tentados é colocar Deus à prova. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aqui para mim, nós não podemos colocar Deus na parede. Ninguém pode colocar Deus à prova. É muito comum dos cristãos, irmãos, quando Deus não atende os nossos pedidos, quando Deus não diz sim para a nossa oração, nós temos a tendência a se revoltar com Deus, nós temos a tendência de ficar chateado com Deus, nós temos a tendência até de ficar magoado com Deus, quando Deus diz não para os nossos pedidos, quando Deus não responde às nossas orações com um sim. E Deus tem poder de dizer sim, tem poder de dizer não, e tem poder de dizer espera. Normalmente em nossa oração, a gente já falou sobre isso aqui, normalmente uma oração ela tem 3 respostas: sim, não e espera. E a gente quer que seja sim para tudo. Eu não posso colocar Deus na parede. Deus é soberano e rei. E eu também não posso tentar Deus. Se eu sei que eu tenho uma área minha de fraqueza, se eu sei que eu tenho uma área minha de vulnerabilidade, eu não posso ficar, amado, me arriscando. Eu tenho que vigiar, tenho que cuidar. Por exemplo, a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:22: abstenha-se de toda forma de mal. Abstenha-se de toda forma de mal. Tem outro texto que diz: fugir da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? Se alguma coisa que eu estou fazendo ou produzindo produz uma aparência do mal, eu tenho que fugir daquilo. Se José do Egito, quando a esposa de Potifar lá arrancou a túnica dele e depois usou aquela túnica para incriminar ele de assédio, se ele
ele tivesse uma testemunha, ele não teria sido condenado, não teria sido lançado no cárcere. Mas como não tinha nenhuma testemunha, ele foi lançado no cárcere e não tinha ninguém para defender. E ficou lá preso por algum bom tempo. Então é sempre bom ter uma testemunha. Fugir da aparência do mal. Outra coisa, Deus não é, eu já falei aqui, Deus não é nosso empregado. Ele não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a dizer sim para todos os nossos pedidos. Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Ele disse para Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Romanos 9,15. Então Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer e ele tem compaixão de quem ele quer. Ele é Deus. Ah, pastor, mas não está escrito que tudo que eu pedir crendo eu receberei? Sim, está escrito que tudo que você crê, se você pedir, você vai receber. Sim ou não? Mas também Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, às vezes, alguns pedidos que nós fazemos, eles não estão alinhados com a vontade de Deus. E aí Deus se reserva no direito de responder com não. Às vezes, até alguns pedidos que nós fazemos estão alinhados com o coração de Deus, mas não para esse tempo. É algo que Deus vai nos conceder, só que num outro momento. E eu preciso entender isso e aceitar o não de Deus. Quando está entendendo? Então, não coloque Deus à prova. Não tente a Deus. Não entre num local perigoso. Não se submeta a coisas que tenham aparência do mal. Não se envolva com coisas sinistras, coisas perigosas, coisas de aparência de trevas. Nós somos filhos da luz. Amém? Somos filhos da luz. Há quem diga, né? Há quem diga que nós não deveríamos apagar as luzes ou diminuir a luz durante o período de louvor, porque se nós somos filhos da luz, nós temos que gostar da luz, né? Se eu tenho timidez de adorar a Deus só porque está claro, eu tenho que pedir a Deus para me libertar da timidez. Mas não vamos entrar em confusão por causa disso, né, irmão? Se a iluminação do ambiente vai ajudar a gente a se conectar melhor com Deus, a se render melhor a Deus, então deixa com a meia luz, sem problema. Isso não é motivo para a gente entrar em confusão, em discussão, ok? Vamos lá, mais 2 pontos para eu encerrar. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e me disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou em outra versão, só a Ele prestarás culto. Quarta área: cobiça. Cobiça por poder, cobiça pela glória, cobiça pela fama, cobiça pelas coisas do mundo, pelos reinos e pela glória deles. A palavra de Deus diz em 1 João 2,15: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Satanás, amados, ele está o tempo todo nos tentando. Ambição pela glória, ambição por poder, ambição pela fama, ambição pelas coisas que o mundo pode nos dar. Amados, olha aqui, eu estou encerrando. Deus pode nos dar tudo que esse mundo tem. Tudo que esse mundo tem, Deus pode nos dar. Só que há um tempo certo para todas as coisas. Se eu não estou preparado para receber algumas coisas que eu peço em oração hoje podem me fazer mal para mim, podem me prejudicar.
prejudicar, para me levar a uma queda violenta. Então é bom que algumas coisas Deus diga não para nós. É muito bom quando o pai e a mãe dizem não para o filho, porque muitas vezes o não que o pai e a mãe estão dizendo para o filho é a proteção que eles precisam, para não cair em tentação, para não se desviar do caminho do Senhor. Então nós precisamos vigiar. Satanás anda em derredor, fugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E por último, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabia que assim como Deus deseja e procura verdadeiros adoradores, porque Deus quer ser adorado, Satanás também quer ser adorado. Ele prometeu um reino, prometeu mundos e fundos para Jesus, se Jesus se prostrasse para adorar a Ele. Então Satanás ele quer que nós prestemos culto para Ele. Satanás quer que nós adoremos a Ele. Mas o que Satanás disse? O que Jesus disse para Satanás? Vai-te, Satanás, pois somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O meu culto é para o meu Deus. O meu serviço é para o meu Senhor. E para mais nenhum outro. Porque está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amém, amados? Todas as áreas que Jesus foi tentado, todas elas depois Deus deu a ele. Deus deu pão para Jesus. Deus levantou os anjos para servir a Jesus. Deus deu autoridade para Jesus. Ele disse, olha, Jesus disse, toda autoridade me foi dada. Jesus disse, eis que vos dou poder, autoridade sobre serpentes e escorpião. Jesus delegou essa mesma autoridade depois para os discípulos. Jesus recebeu a autoridade. Jesus recebeu o poder, mas ele recebeu no momento certo e não foi de Satanás, ele recebeu do próprio Pai. Então, no momento certo, o teu Pai que está no céu, ele vai te dar o poder necessário para destruir os planos do inferno, para implementar o reino de Deus. No momento certo, Deus nos dá autoridade. No momento certo, Deus nos provê o pão. No momento certo, Deus faz com que a tua identidade seja revelada para o mundo inteiro. No momento certo, Deus levanta anjos para te servir. Tudo isso para mostrar para o mundo inteiro o quanto Ele te ama. Mas tudo no momento certo. Porque está escrito que tudo é formoso ao seu tempo. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? O Ministério do Louvor para frente, então, para cantar a última música que eles ensaiaram. Nós vamos encerrar o culto com esse louvor. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nessa noite eu quero convidar você a refletir como anda o teu nível de temor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor é uma das marcas do adorador. Não há como se tornar um adorador se nos faltar o temor. Muitas vezes, amados, o nosso nível de temor, ele, em alguns momentos da nossa caminhada, o nosso nível de temor, ele pode cair, ele pode esmorecer. Mas Deus nos trouxe aqui no dia de hoje para elevar o nosso nível de temor, para nos levar a um tempo de reflexão. Como anda o meu temor ao Senhor? Nós não precisamos provar nada para ninguém. Se
esse é o